Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Olá, tudo bem? Começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, segunda-feira, né, dia 18 de fevereiro, a gente começando aí o Cultura Geral mais uma vez, com essa pauta da OAB aqui nas segundas-feiras. E hoje a gente vai tratar um pouquinho aí do esporte, de uma forma geral, a evolução do esporte, né? O esporte como um negócio. No Brasil parece que esse negócio não pega, né? O esporte como negócio parece que aqui não pega, né? Quando você tem alguma sombra disso, acontece um jogo igual aquele do Vasco e Fluminense, que é uma vergonha. Estamos recebendo aqui o João Rafael mais uma vez com essa pauta da OAB, e eu acho que é muito importante a gente tratar também do esporte, né? E mostrar que a OAB também está ligada aí nesse movimento esportivo, né? Que eu acho que a sociedade brasileira está precisando tanto extravasar de alguma forma, que eu acho que o direito tem que caminhar para de alguma forma também, que ajude as pessoas a se extravasar de algum jeito. João, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Semana já começou braba, né, com esse negócio de macacos aí, essa confusão toda, né? E a gente, parece que o final tá todo mundo com medo de chegar ao final de semana agora, vai chegando quinta, sexta-feira, já tá ficando com medo, já que é tanta coisa ruim que a gente já falou, vamos começar... Cada segunda-feira uma notícia mais complicada que a outra, né? Pois é. Betão, muito obrigado, um prazer estar aqui novamente na nossa pauta da OAB. Uma boa tarde aí a todo telespectador na internet, ligado aí na TV. Hoje tinha preparado aqui uma pauta sobre o direito desportivo, que é atrelado essa questão do esporte com o direito, com o advogado, com a OAB. A OAB tem muita força na legislação, né? Jurídica, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, indica membros para os tribunais superiores, né? E para os tribunais desportivos. Mas hoje vamos ter que fazer uns comentários aqui a respeito do que está acontecendo em Macacos. Estamos recebendo aqui hoje o Gustavo, que é daqui de Nova Lima, é o presidente do Instituto Mineiro de Direito Esportivo e também presidente do TJD de Futebol Americano, aqui de Minas Gerais. E o Carlos Ramalho, também colega advogado, e é o secretário-geral do Instituto Mineiro de Direito Esportivo e também participante do tribunal. Em relação a Macacos, tivemos aí no sábado à noite um alerta, né? Foram tocadas as sirenes. Moradores tiveram que ter sido evacuados, né? Nova Lima é uma cidade mineradora, tem muitas barragens e algumas em situações assim mais complicadas. A OAB, estamos na criação de uma comissão especial para estar acompanhando de perto esses trabalhos. Já estamos em contato com as autoridades municipais para poder fazer o que cabe ao nosso alcance, né? O que a OAB pode fazer. Da mesma forma que foi criada uma comissão especial lá em Brumadinho, que está acompanhando, dando apoio a toda a população. Tivemos esse alarde, Macacos está com restrições até de caminho, né? De acesso lá, só está tendo um acesso. Então vamos aguardar aí que sejam tomadas todas as providências para evitar uma tragédia aqui no nosso município, né? Porque como Mariana e Brumadinho destruíram as duas cidades. A gente, um dia estava conversando até com a Eli, aí a gente está andando aí para o estado de Minas sem saber o risco que a gente está correndo, né? Você vai para o Rio e você passa em Congonhas, você vai lá para o lado do Espírito Santo, você tem que passar em Itabira, então aí você vai descendo para esses cantos, Santa Bárbara, esses lugares todos aí, Sabará, Caeté, Ibirité, tá tudo tomado, né? Tudo, e cheio de represas, né? Cheio de lama, estocada aí, né? Engraçado que eles não deixam secar porque ainda dá para beneficiar aquele resíduo, né? Viva o capital. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez, né? É difícil, mas a gente tem que tocar o barco, né? Além de tudo, o esporte não ajuda, né? Ontem você vê o Vasco e Fluminense, não sabe nem se chama aquilo. Nós falamos isso daquela outra vez aqui, como é que as pessoas elas têm a capacidade de complicar o simples, né?
e um clássico final de campeonato, de torneio, sei lá, nem sei o que chama aquele, cada hora tem um torneio lá. Taça Guanabara. E ao invés de encher o Maracanã de gente, pôs todo mundo para fora, não deixou ninguém entrar. Não vamos evoluir não, né? Está difícil. Está difícil. Muito boa tarde. É uma alegria estar aqui, falar de direito esportivo, estar aqui em Nova Lima. Repito, é a minha cidade. Eu fiz questão de registrar o meu filho aqui. Ele nasceu em Nova Lima também e foi registrado aqui em Nova Lima, Nova Limense como eu. Tenho muito orgulho de ser dessa terra. Um beijo aí pro meu Gustavo Henrique, faz 4 meses essa semana. Pois bem, a questão, eu acho importante a gente falar da questão da mineração. A mineração acaba sendo um mal necessário, né? Nova Lima, eu sou daqui, sou nascido aqui, tenho família aqui, e a grande maioria da minha família viveu graças à antiga mineradora Morro Velho, que hoje é Anglo Gold. Então, também a gente a gente tem que tomar os cuidados, a gente tem que ter segurança, mas a mineração ela é necessária. A gente tem esse celular hoje porque a mineração viabilizou. Muita gente, muitas pessoas são criadas e vivem em razão da mineração. O grande ponto é aonde que o Estado, a administração pública, tem que entrar para fiscalizar e garantir a segurança de todo mundo. Nós temos que chegar nesse equilíbrio da mineração, geradora de emprego, geradora de riqueza. O próprio prefeito de Brumadinho deu uma declaração, olha, se a Vale for embora, a cidade quebra. Não tem que, inclusive a Vale vai ter que, como ela encerrou a atividade, ela tem que me pagar os royalties, os impostos desse período todo, que senão a cidade vai quebrar. Eu estou contando com isso no meu orçamento. Mariana, quando ocorreu a tragédia de Mariana, passado um tempo, alguns moradores fizeram uma manifestação pedindo a volta das operações da Samarco. Então é um mal necessário, se é que a gente pode dizer mal, então a gente precisa chegar nesse equilíbrio, no ponto de equilíbrio de fazer a mineração com segurança, com revitalização ambiental, porque a mineração é importante. Não, sem sombra de dúvida. Né? Nova Lima, Belo Horizonte, o Estado, Minas Gerais. O detalhe, só tem um detalhe nisso. Por que a barragem, nós falamos aqui com o Júnior Magela, por que a hidrelétrica não estoura e a barragem de rejeito estoura? É porque a barragem de rejeito ela é tida como um gasto, como custo pela mineradora e a hidrelétrica como um lucro, né? Então por isso que uma estoura e outra não. E se pensar como empresário, né? Vamos pensar como empresário. O empresário, tudo que ele quer, e eu não acho que ele está errado não, que o empresário tem que fazer isso mesmo, é obter o maior lucro com a menor despesa. Então, tudo aquilo que ele consegue reduzir despesa, ele faz até de boa fé, acreditando que a probabilidade de um mal maior acontecer é pequena. E aí que o Estado tem que entrar. Né? O Estado brasileiro ele tem que entrar para fiscalizar e falar assim, empresário, peraí, ué, você tem que ganhar muito sim, você tem que ter lucro sim, você tem que gerar emprego sim, mas é isso não, melhora isso aí. Me parece que saiu hoje um decreto, alguma coisa, dizendo que esse tipo de barragem vai ter que acabar até 2023, acabou. Aí a pergunta que eu faço, por que depois da tragédia de Mariana, o governo da época não tomou essa atitude corajosa, mas no sentido de proibir e falar, empresário, peraí, você pode ter lucro sim, você precisa ter lucro, o empresário ter lucro não é crime. Que o Brasil trata muito o empresário como se ele fosse um grande vilão e como se fosse crime ele ter lucro. Então, não é crime nenhum. O Ciro falou aqui na época que são duas lógicas diferentes, né? A nossa aqui é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar para o reino do céu. E a lógica americana é diferente, né? O cara, o empresário, ele vive disso mesmo. Fazer lobby, ter lucro é natural, entendeu? Então, é a lógica protestante, né? Que você vale aquilo que você tem no bolso. O errado não é o Estado, não é o empresário querer lucro. O errado é o Estado não exercer o papel regulamentador Estado, né? E o Estado não fiscalizar. E aí, esse mesmo Estado que não fiscaliza uma barragem que causou essa tragédia, talvez a maior tragédia da história do Estado de Minas Gerais, vai numa fabriqueta de cosméticos, vai num restaurantezinho de self-service e interdita por muito menos. Então essa lógica a gente gasta muita energia com coisas menos perigosas e menos importantes. Mas isso é uma palhinha. Não, agora vou indo para o direito esportivo, né? Porque essa questão realmente das mineradoras... Ocorreu aqui em Nova Lima, né, no sábado, uma questão que nós temos que acompanhar bem próximo. Né? E a mineradora, ela não é o inimigo, né? Ela está aí para gerar riqueza. Quantas pessoas não sonham em trabalhar na mineradora, né? Então, faz parte. A própria Vale, eu falo por mim, era uma das grandes empresas de consumo de se trabalhar, né? E talvez não que se pertença... Ainda é, não que se tenha se perdido isso, mas é o que o doutor Gustavo falou. Você pensa, o Estado tem que ter o papel dele, né, atuante,
de forma preventiva, não posterior a uma ocorrência dessa. Tanto é que Mariana, né, há 3 anos atrás, o que aconteceu, e de lá para cá, pelo que a gente está vendo aí, não se mudou nada do ponto de vista né, legal. Né? Então, acho que a grande questão que se comenta, de repente, numa rodinha de conversa, ali com um vizinho, outro mas por que o Estado não fez algo, não atuou de forma preventiva? E Mariana acabou sendo um péssimo exemplo, porque aconteceu a tragédia, graças a Deus morreu pouca gente. Os danos materiais foram muito maiores. Aí lavrou-se um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, criaram uma fundação, essa fundação com o objetivo institucional de reparar os danos causados. Isso já tem 3 anos, né? Eu sou candidato, já tem 3 anos. E a notícia que a gente tem é que as indenizações não foram pagas. Aí me sai uma decisão agora do Judiciário Mineiro, bloqueando 7,5 milhões de reais da conta da fundação. E um dos fundamentos é justamente esse. Primeiro, que a fundação não tem cumprido o seu objetivo institucional, ou seja, aquilo que ela foi criada ela não está fazendo. E segundo, que haveria indícios de que alguns funcionários da fundação, ou que algumas pessoas, estavam coagindo prefeitos de cidades pequenas a assumirem, né? a desistirem de ações para receber as indenizações. Então, acabou que a tragédia de Mariana ficou muito barata para Samarco, para a Vale, para o grupo. Esse que foi o problema. Porque se tivesse ficado caro para eles lá, esse cálculo, porque a verdade é que o empresário faz isso mesmo. Ó, se morrer 300, vai custar tanto cada um. Infelizmente, um investidor chinês, australiano, que está lá, ele não está nem aí para Brumadinho, para as vidas brasileiras, não. Eles querem o dinheiro. Então, eles fazem esse cálculo. Deixa eu só fazer uma parte para as pessoas que estão na sua casa estão em casa, né, nas suas casas entenderem. É o que a Elisiane falou aqui. Elisiane é uma psicóloga e que trabalha com processo de seleção. Ela falou o seguinte, que tem um procedimento que é utilizado quando se vai contratar determinado tipo de profissional, tipo CEO, por exemplo, de grandes corporações. A primeira parte do treinamento é dar um animal. Você dá um animal para ele, um gato, um cachorro, e ali é a primeira etapa. Então você tem que cuidar desse cachorro ou desse gato até o final do treinamento. Aí você passa por todo o treinamento, demora aí 5 meses, às vezes 6 meses, 4 meses e tal. É o tempo de você pegar um sentimento com o animal, aquela coisa. Bom, para resumir é o seguinte, no final do treinamento, acabou, para você ser certificado e passar e assumir o cargo, você tem que matar o animal. Isso não é brincadeira. Ou seja, desvincular de sentimentos, desvincular de sentimentos. Mostrar que nas decisões difíceis você está disposto a sacrificar alguém. Exatamente. Então é isso aí. O que aconteceu ali é que, na hora de colocar no papel, né, não importa se o refeitório está debaixo da barragem, se vai acabar com não sei quantas vidas, isso aí não importa. Os números são frios e eu não tenho dúvida que isso foi pensado. E não é maldade quem está lá agora, não. Repito, são os investidores estrangeiros que não querem nem saber onde Brumadinho fica. O que eles querem no final do ano é recolher os dividendos lá que eles investiram. Ponto final. Então, vamos falar do esporte, da questão do Vasco e Fluminense, que é outra coisa lamentável que aconteceu ontem. Eu escrevi hoje... Hoje é um programa de enterro de anão. De enterro já é. Eu escrevi sobre isso hoje na minha coluna. Com todo respeito. Na minha coluna da Rádio Tatiaia. É o clássico carioca mais triste da história. Porque na véspera do jogo, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segunda instância, de uma desembargadora, determinando a realização da partida com portões fechados. O erro começa quando o Fluminense e Vasco começa a brigar por causa de local de torcedor no estádio. Um vai ficar no sul, um vai ficar no norte. O Atlético Zé gosta muito de fazer isso também, brigar por causa de coisa de estádio. O evento é dos dois, o evento tem que ser bom para todo mundo. Quanto melhor o evento, mais todo mundo ganha. A gente fala isso do Super Bowl, inclusive. Quanto melhor organizado, melhor para todo mundo. Então, já começa errado eles brigar por causa de lugar de torcida no estádio. Bom, passada essa questão, o erro ele se torna ainda pior quando se vai ao judiciário, sem, ao meu ver, poder ir, porque o artigo 217 da Constituição é claro, no sentido de que a questão de organização de competição esportiva é atribuição da Justiça Desportiva e da entidade organizadora e clube mandante. Então, quem vai estabelecer onde vai ficar, como vai ficar, preço de ingresso, não é o Poder Judiciário, entidade esportiva. Aí se vai ao judiciário e vem uma magistrada e dá uma decisão dizendo assim, olha, tem realmente muito risco
joga de portão fechado. Aí o risco que ela queria evitar aconteceu nas ruas. Dezenas de pessoas mortas, aí tiveram que abrir, mortas não machucadas, graças a Deus, só machucadas, tiveram que abrir o estádio para o pessoal entrar aos 30 minutos do primeiro tempo. É a maior prova de que o direito esportivo, e aí eu falo com o presidente do IMDD, né, o João Rafael é vice-presidente, o Carlos é secretário-geral, isso deixa mais do que reforçado, ou reforçada, a necessidade que a gente tem de levar ao conhecimento das pessoas o direito desportivo. Ele é muito peculiar. Não é? Ninguém aqui se envereda em tentar falar de direito minerário, de direito naval, de direito aeroespacial, que são ramos do direito extremamente restritos, e a gente não palpita. Mas o direito desportivo, como tem futebol, é muito popular, todo mundo acha que sabe um pouco, quer dar um pitaco. E aí é uma matéria que não tem nas faculdades como disciplina obrigatória, é uma matéria que não cai na prova do AB, é uma matéria que não cai nos exames para a magistratura e para o Ministério Público, ou seja, as pessoas não conhecem, não estudam e de vez em quando se deparam com grandes demandas, com grandes decisões. E aí tá, o que acontece? Toma decisão completamente contrária aos ditames do direito esportivo e aos princípios do direito esportivo. Então a tristeza pra gente que é da área é dupla. É pelo incidente e pelo desrespeito total ao que a matéria do direito esportivo estabelece. Ô Carlos, nós vamos evoluir ou não vamos? Tá difícil. Como é que nós vamos fazer com o esporte, por exemplo, as pessoas que não sabem aproveitar, por exemplo, a hora de ganhar o dinheiro, né, da cereja do bolo, né? Tava aquela festa toda, o Fluminense, né, desclassificou o Flamengo, aquela coisa toda e tal, uma cereja do bolo. Aí, deixa na verdade, eu acho que, acima de tudo, precisa-se, o que o doutor Gustavo falou, conhecer esse ramo do direito esportivo. Até se a gente for, e respeitando, lógico, a decisão da magistrada, mas se a gente for fazer uma análise, poxa, qual foi o viés utilizado ali? Vamos simplesmente fechar o portão e se dar por satisfeito? Mas qual que é o impacto disso, até para o próprio campeonato, para a competição? Eu, particularmente, sempre comento o seguinte, questão de segurança é uma questão principal, primordial, mas geralmente só se pode acionar a justiça comum, vamos dizer assim, exaurida a justiça desportiva, que tem seus mecanismos, seus órgãos, né, de atuação, de limitação, vamos dizer assim, desse tipo de situação, dos tribunais da justiça desportiva. Então, a partir do momento que você vem e recorre ao judiciário, por mais nobre que seja ali a postulação, mas há de se observar que o direito esportivo ele é um ramo autônomo, né, e como tal, existem os tribunais desportivos para que se atue nesse tipo de situação. Então, infelizmente, perdeu todo mundo, perdeu as equipes, perdeu o campeonato, perdeu o torcedor, né, que talvez é um dos mais... o mais prejudicado e o mais importante da festa, né? Faz a festa, não vai ninguém. Não vai ninguém, exatamente. Da mesma forma, fazer uma festa de aniversário, você tem os convidados, mas não vier ninguém, você vai ficar, né, enfim. E nesse caso tem um negócio interessante, que vai falar quando fala de segurança. O Regulamento Geral das Competições do Campeonato Carioca de Futebol, ele dispõe claramente que as questões atinentes à segurança são de competência do diretor de competições. Então, se eventualmente houver ou tenha havido ali um risco para os torcedores, né? Tinha que ser primeiro levado ao diretor de competições. Caso ele não se ativesse ao problema, até poderia se pensar para o judiciário ou para a justiça esportiva. Agora, ir para o judiciário como foram, né, não vejo correto. E digo mais, faltou ali talvez um pulso do julgador, porque o que o julgador fez, ao meu ver? O Fluminense quer a torcida no setor sul, o Vasco, que é o mandante, não quer. Então, ninguém vai. Poxa, vamos enfrentar o problema. Eu vou dizer quem vai ficar no sul, quem vai ficar no norte, vai ter jogo, doa quem doer. Ah não, então ninguém vai. Parece a mãe, dois brigando por causa do brinquedo, não, então ninguém brinca com ele mais. Para com isso. Quantas pessoas compraram? Olha o dano. Aí o judiciário está tão assoberbado de demanda judicial. Você tinha ali 11 ou 14 mil torcedores que compraram ingresso e que óbvio que ia no judiciário pedir danos morais, tá no estatuto do torcedor, porque comprar ingresso tem que ser ressarcidos. Então, mais 14 mil demandas em potencial. Pelo amor de Deus. A gente precisa enfrentar as demandas. Chegou, liminar. Então o Fluminense vai jogar no sul por causa disso. Não tem fundamento, que a juíza entendia, eu não conheço o contrato
com o Maracanã, com o consórcio. Então não tem fundamento para botar o Fluminense no Sul. Então o Fluminense não tem fundamento, o Vasco é o mandante, ele vai dizer onde fica cada um. Acabou. Agora, tirar a torcida não faz sentido. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Gustavo. Você que é mais eloquente. Como é que você vê essa questão do CT do Flamengo, dos meninos que morreram, e o direito esportivo envolvido nisso tudo? Porque eu estava até conversando com o Fred semana passada, e aí essa rodada vai para todo mundo falar. A gente estava conversando com o Fred semana passada sobre esse assunto aqui no Vila Nova, que antigamente ficava debaixo da arquibancada, aquela coisa toda, e hoje já há muito tempo já não fica mais, né? Isso é uma demanda que existe aí de fiscalização, não só para o Estado de Minas Gerais, mas para as prefeituras também, fiscalizar esses clubes de futebol, porque existe muitos clubes de futebol que fazem essas pereiradas e os meninos ficam aí em todos... A gente nem sabe onde é que esses meninos ficam. O poder público não tem que fiscalizar municipal, não é fiscalizar só os times de futebol, não. É fiscalizar toda e qualquer moradia. A gente tá atuando, em razão dessa tragédia, pensando, né? Aí vem aquele movimento de caça às bruxas que o brasileiro adora, buscar culpado e tal. Quanta gente tá aí lamentando, foi triste, mas coloca os próprios filhos para dormir num puxadinho, ou numa casa feita em cima, ou numa casa feita atrás da casa dos pais, enfim, que também não tem habite e também foi feita a obra de maneira irregular, sem as exigências estatais. Então a gente tem que largar de hipocrisia. Infelizmente, o brasileiro gosta de dar a volta de jeitinho nas coisas. Se a gente sair para fiscalizar aí as construções do município de Nova Lima, de Belo Horizonte, de Contagem, a gente vai achar um monte de irregularidade. Irregularidade formal. O que a gente tem que ter atenção? Essa irregularidade formal, ela gera um risco? Acho que a gente tem que focar nisso. Qual o risco? O Vila colocava os atletas da base para dormir debaixo da arquibancada. Ok. Dormir debaixo da arquibancada representa um risco? Sim ou não? Essa pergunta tem que ser respondida. Não é? Porque quando a gente fala sair debaixo da arquibancada, parece que a gente está com certo desdém, igual a pessoa fala, debaixo da marquise, né? Estão dentro de container. O mundo inteiro coloca engenheiro, advogado, principalmente engenheiro, né? Os próprios campos de para fazer refugiados, né? Desses tudo campos com container. Eu tenho um amigo que é engenheiro de Minas. Ele morou na Austrália por muitos anos, ele trabalhava no Outback, numa mina lá, ele morava dentro de um container. Ficava 20 dias no container, 10 em casa. Não tem indignidade nenhuma disso. A questão é saber se existe real risco de morar ali. Aí vem pro caso do Flamengo. Até onde eu vi, né, a gente não sabe o que é verdade, a empresa falando, existia ali a não aprovação do município do Rio de Janeiro para que se construísse alojamento ali naquele local. É o que dizem. Tudo bem, primeiro erro. Segundo erro, apesar de não existir uma autorização da prefeitura, estar ali representava um risco? Porque o fato de não ter autorização não quer dizer que o risco é real. Repito, quantas pessoas fazem reformas dentro de casa, pequenas ou grandes, constroem puxadinhos, fazem uma casa no fundo, sem observar as questões formais? A pergunta tem que ser questão de segurança. Ao meu ver, morar em container, colocar no container, não é desdém, desmérito para ninguém. Bom, segundo ponto. Era seguro, sim ou não? Se considerar que não era seguro, o Flamengo assumiu o risco, é responsável. Se considerar que era seguro, vamos à causa do dano. Então, por que ocorreu o incêndio? Foi falta de manutenção no ar-condicionado. Foi um curto-circuito. De quem foi a culpa? O que causou? Então, a gente tem que buscar as reais causas. A gente não pode tomar esse caso para ver o Ministério Público do Trabalho, que é importantíssimo, especialmente na luta contra a escravidão, né, a escravidão moderna, mas o Ministério Público do Trabalho não pode tomar isso como uma grande bandeira e começar a procurar todos os clubes do Estado de Minas Gerais ou do Brasil afora e, por qualquer questão, querer tirar os jovens de lá. Sabe por quê? Quantos desses jovens que ali estavam, porque não tinham condições melhores nas suas próprias casas? Quantos atletas mirins saem de condições sobre-humanas de vida, não têm condição de estudar, não têm o que comer, e vão para esse questão do tráfico sempre batendo na porta, né? Perfeito. Como combate, inclusive, a criminalidade e o tráfico de drogas, ou o consumo de drogas. Então, qual que é o trabalho social também que esses clubes não fazem? E que o Estado deveria fazer, eles não fazem, e que o clube não faz. Então, vamos lá, vamos devagar com o andor. Tem irregularidade? É irregularidade que causa problema na segurança? Não, não é. Então, ok. Vamos sanar as irregularidades.
O fiscal, né, do Ministério do Trabalho, da Vigilância Sanitária, ele não pode, ao meu ver, ir lá para fechar o clube, para interditar, não. Ele tem que ir lá para ver o que está errado. Se for coisa muito complicada ou que o risco é iminente, interdita. Não, é questão sanável, o risco não é iminente. Conserta. E deixa os clubes continuarem a trazer esses jovens, dar boas condições, dar estudo. Porque a gente fala assim, mas os clubes querem dinheiro com isso. Querem sim. Mas a média, a cada 100 menores atletas miris que vão para lá, vinga. Só que a mudança de vida, a magia na vida das crianças, foi vista nas outras 99. Que estudaram. O Cruzeiro tem um colégio dentro do Cruzeiro, ensina inglês para os meninos dentro do colégio. Mas a cama é dura. Que ele tem lá, ainda que ele não chegue ao estrelato, vamos dizer assim, mas a oportunidade que ele vai ter vinculada a esse time formador, né, ele talvez não teria isso na origem dele. Com certeza não teria. Certamente não teria. É uma questão da educação, a experiência que aquela pessoa vai levar para a vida dela, a disciplina, né? Claro, e o certificado também, o cara sai com o 2º grau, pronto para ir para uma universidade, o cara não teve problema de arcada dentária, não teve problema de saúde, o cara comeu bem, não ficou desnutrido, etc, etc. São mudanças de vida que os clubes viabilizam para esses jovens que vão para lá sonhando se tornar jogadores de futebol, mas podem sair, na pior das hipóteses, bem de saúde, com uma formação mínima de 2º grau, que, repito, o Estado brasileiro é incapaz de fazer. Então, ao invés de ir lá para fechar e botar esses meninos na rua, esses meninos vão para onde? Vão voltar para as condições? Será que eu não estou dando uma publicidade que eu estou resolvendo e protegendo os menores? Na verdade, eu não estou protegendo, estou prejudicando a vida deles? E o Brasil é bom nisso, né? Quando vem a abolição da escravidão, ela tinha que ser feita, óbvio, mas não como foi feita. Porque ela foi feita numa canetada, no dia seguinte a escravidão não existia mais, e o que fazer com esse contingente de pessoas que não tinham emprego? Que não tinham onde morar? Aí eles foram para os morros. Então a gente precisa pensar também no efeito social dessas decisões extremamente radicais, calorosas, né? O brasileiro gosta disso, de tomar decisão para jogar para a galera. É um imediatismo que depois fica esquecido. Não dá. Não dá. Como é que você vê isso à luz da OAB, João? Como é que você vê essa questão? Não só da violência, a gente está chegando a um ponto que a violência está ficando tão banalizada que, assim, eu sempre parto do princípio seguinte: torcida tem que ser dividida. Esse negócio de colocar 10% dentro do Mineirinho parece rinha de galo, ou então parece que você cerca um pessoal e fica o resto lá fora, todo mundo querendo pegar. Não tem, isso para mim já não... Sabe, é um negócio já surreal. Agora, como é que você vê essa coisa assim, das crianças, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente também. O Dr. Gustavo falou uma coisa certa, que a obrigação seria do Estado, mas também nós não podemos tirar essa obrigação, porque o Estado não dá, a gente pode, entre aspas, né, validar algum tipo até de exploração mesmo, né? Como é que cuida disso? Como é que olha? Com que olhar a gente deve olhar? Com que olhar a gente deve ter, né? Para a gente poder conduzir todo esse processo, que é difícil, né? O Brasil pode não ser o país mais organizado na questão das competições, mas aqui é o país do futebol. Não existe em lugar nenhum no mundo as pessoas que vivem isso intensamente, 24 horas por dia, esse amor todo nos 4 cantos do país, né? E aqui, consequentemente, existem muitos clubes, é uma imensidão. E você tem situações assim, em alguns rincões do país, de garotos dormindo em colchões, assim, todos juntos. Uma situação bem degradante mesmo. Aí sai uma comida assim deficitária, sai um sopão lá, e a pessoa jogando naquela luta ali atrás do sonho dela. E é importante o poder público fazer essa fiscalização para impedir que isso aconteça, né? Da mesma a responsabilidade também que tem as confederações, inclusive na questão das lutas, né? Ali o atleta, quando quer perder um peso para entrar na categoria, um atleta de UFC, ele tem toda a equipe técnica preparada. Um atleta amador aqui passa por situações bem complicadas, então tem que ficar atento para o esporte não acabar virando, tipo, ceifando vidas, né? Ô Carlos, como é que você vê tudo isso? Depois dessas duas falas, né? Por aqui fechou, né? Aqui os dois. Mas enfim, eu percebo que
que ainda assim precisa de uma atuação firme do poder público nessa questão preventiva. Né? Aí, depois que acontece uma tragédia, vou dizer assim, né? O ocorrido, aí começa-se a levantar, estava pendente disso, estava pendente daquilo. Então, se a gente for pensar os clubes como uma empresa, né? Qual que seria a diferença de um clube como empresa em relação a uma Vale, por exemplo, do ponto de vista empresarial? Então, eu acho que aquilo que o Dr. Gustavo falou com muita propriedade, verificar a causa, ou seja, o porquê desse tipo de ocorrência, o que aconteceu, e buscar punir se tiver, né, alguém realmente a ser responsabilizado por isso. Tem alguém a ser responsabilizado? Eu acho que esse é o ponto. No nosso país, infelizmente, a gente vê muita coisa acontecendo, e aí é muito interessante. Todo mundo, né, fica nesse calor da emoção, né? Nossa, aconteceu isso. Mas se a gente for pensar bem e for pegar, tem muita coisa irregular. Muita coisa irregular. Você pega prédios comerciais aqui, né, em Belo Horizonte, que a gente vê casos cotidianos, às vezes no próprio Rio de Janeiro, vai tubulação de gás explodindo. Exato. Então, assim, eu acho que nós precisamos, enquanto país, vamos dizer assim, olhar um pouco para dentro e falar o seguinte: nós precisamos mudar nosso rumo. Nós precisamos caminhar de forma que estejamos debaixo daquilo que é o legal, dentro da lei, não tentando burlar a lei, mas, ou seja, atuar dentro da lei. Isso vai gerar um custo? Pode gerar, mas eu acho que senão a gente vai viver, sabe, tragédia após tragédia, vamos dizer assim. E isso é muito ruim. Vocês já repararam uma coisa? Toda tragédia que tem, todo acidente, no mesmo dia ou no dia seguinte, já sai divulgado nas redes sociais ou nos jornais as irregularidades. O helicóptero do Boechat não podia voar. Não podia carregar passageiros. O do Flamengo, o município não tinha renovado o alvará. De Brumadinho, sei lá o que, não estava sei lá o que, por isso que não apitou. Aí tem aquele prédio lá em São Paulo que caiu. A boate. A boate Kiss. A pergunta que eu faço será que essas tragédias aconteceram em razão das irregularidades? Ou será que a gente só ficou sabendo das irregularidades porque as tragédias aconteceram? Quantas atividades, construções, enfim, a gente não tem no Brasil e que estão irregulares, mas que ninguém fica sabendo porque o Estado é ineficiente nessa fiscalização? Quantas? Boa pergunta. Só vamos saber a partir do momento de uma tragédia, infelizmente. E aí é onde eu complemento a minha fala, que eu falo o seguinte: ou seja, se a causa se chega a uma tragédia, às vezes é algo que precisa ser adequado do ponto de vista da legislação, é que se antecipe, que deve ser antecipada esse tipo de coisa. Ou seja, não esperar se transformar numa tragédia, ainda que porventura se tenha uma tragédia, um incidente, não um acidente, vamos dizer assim, mas pelo menos esteja tudo legalizado dentro da lei para respaldar qualquer tipo de situação, porque senão, na cabeça, né, de repente, do leitor, no imaginário, fala assim, estava tudo irregular, estava irregular, então, ou seja, né, então não vem me falar que estava correto, é muito complicado. E a gente tem um calhamaço de exigência estatal para determinadas atividades. Abriu uma empresa. Abriu um monte de exigência. Uma associação, uma simples associação. A grande maioria das exigências desnecessárias e aquela que é importante passa com essa tragédia. Tem algo de podre no reino. Da Dinamarca. Ô João, tem algum informe aí? Estaremos realizando agora essa semana o primeiro seminário de processo civil aí da OAB Jovem. A Comissão OAB Jovem está realizando esse evento agora na quarta e na quinta na Câmara Municipal aqui. Agradecer também aos vereadores pelo apoio, de 18 às 21 horas. E vamos acompanhar. Que dia que é? Agora na quarta e na quinta. Quarta e quinta-feira. Mais alguma coisa? Não, da OAB é isso. É isso continuamos nossa pauta. O Carlos vai dar também do IMDD. Isso. Umas questões importantes. O que é o IMDD? O IMDD é o Instituto Mineiro Instituto Mineiro de Gestão, Marketing e Direito Desportivo. Tem o objetivo de realizar eventos, congregar pessoas, né, que hoje atuam nesse segmento do direito esportivo. E não só isso, ser um canal, né, para poder debater esses temas, igual nós estamos aqui debatendo, né, temas. E dia 23 de março
nós vamos realizar o relançamento do IMDD, que a gente está com uma nova formação, e também um ciclo de palestras sobre marketing desportivo e gestão desportiva. Então, vão ser palestras, começa às 9 horas da manhã, previsão até às 17 horas, e teremos vários nomes, né, de pessoas, de ilustres pessoas aí, especialistas na área, e aqui eu já deixo o convite, né, para todos os novalimenses, né. Vai ser na faculdade Newton Paiva, lá no campus do Carlos Luz 220, no Caiçara. E, de repente, né, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do Instituto, www.imdd.com.br. Lá também tem informações, opção para se filiar ao Instituto. As inscrições para o ciclo de palestras pelo Simpla. Então, né, você vai acessar o Simpla e vai lançar lá ciclo de palestra IMDD. Já temos confirmados como palestrantes o Paulo Brax, que é diretor da base do América. O Leonardo Barbosa, que é diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. Quem mais? Me ajuda a lembrar. Abraão Coelho. O Abraão Coelho. CEO do Locomotiva. Que é o CEO do Locomotiva, que é o América, do futebol americano. Exatamente. Ontem eu conversei com o Joel. O Joel é um publicitário, falar de marketing esportivo. Ele foi um dos responsáveis. Você se lembra daquela campanha do Cruzeiro, no Dia da Mulher? O Cruzeiro jogou com tantos por cento de violência doméstica e tal, e que ganhou inclusive um prêmio em Cannes. Ele é um dos responsáveis por foi um dos responsáveis por essa jogada de marketing, por esse caso. Então ele vai estar com a gente, ele ainda não está oficializadíssimo, mas eu já falou com ele? Já fechou? Agora eu conversei com ele ontem informalmente, já fecharam hoje. A Lise Costa, que atuou nas Olimpíadas, na questão da gestão... Ela fez a gestão de instalações esportivas, do tiro esportivo da Olimpíada. Então tem uma turma bem bacana aí para debater esses temas. Olha, quem fizer o fly, vocês mandam para a gente poder divulgar. Mandaremos. Beleza? Com certeza. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.